novo desde pra ontem, variar, mas tá né, difícil. Bom dia a todos. Eu tô hoje fazendo do celular que meu computador deu aquele chilique, sabe, de matinal. Mas se tiver ruim o som, a imagem, vocês vão me falando. Bom dia a todos, bom dia, Brunão, e a todos que estamos acompanhando aí na PAN. Bom dia. Por enquanto, tudo certo, Carol. A gente vai te dando feedback aqui. Anderson Pedroso também mandando bom dia. Bom dia, seja bem-vindo. Carol, vamos aos fatos, então. Eleição mais acirrada, acho que da história, né? Apesar aí de terem saído os números de que o Lula foi o mais votado da história, né? Com 60 e tantos milhões, mas 50 e uns quebradinhos contra 49 e uns quebradinhos também, bem próximo aí. É o que a gente já falava, metade da população, metade ali, né? Pelo menos dos votantes. Quem fosse eleito, a gente já sabia que fácil não seria. Exatamente, Lívia. E também Bolsonaro foi o segundo recordista, né? Nenhum candidato tinha tido mais de 50 milhões de votos, batido essa meta aí, né? E os dois conseguiram bater. Isso mostra que a população brasileira estava muito engajada. Sim, se dividiu no perfil, é natural, né? É natural que é uma divisão que a gente vem acontecendo há muito tempo, mas agora, passada a eleição, a gente tem que analisar alguns pontos importantes. Primeiro, quais foram os erros, né, de Bolsonaro, que apesar de muito acirrado ali, a gente tem que pensar em quais foram os erros para Bolsonaro acabar não ganhando, perdendo aí uma parte bem considerável da população, Lívia. Uhum. Eu acredito que, o pessoal de esquerda já iria votar no Lula de qualquer forma, mas aquele pessoal de centro que estava na dúvida, uma grande parte deles acabou indo para o Lula. Por quê? Ao meu entender, tá? Eu acredito que o discurso do Bolsonaro durante a pandemia de não fique em casa, isso foi o acerto dele. Tá? Principalmente porque o povo mais vulnerável não tinha condições de ficar em casa, como que a gente vai fazer a nossa renda, né? Uhum. Só que ele poderia ter feito esse mesmo discurso e abraçado a vacina. O brasileiro tem uma cultura de vacinação muito importante. Então, mesmo aqueles que gritam, falam, eu vacino se eu quiser, foram lá e se vacinaram, né? Então, ficou aquela rusguinha. Eu acho que a questão da vacina, ele poderia ter sido o pai da vacina, né? Na verdade, ele poderia ter sido liderado o processo. Então teria sido um gol dentro. É fácil avaliar agora, claro, mas a gente tem que fazer essa avaliação. Eu acho que ele tinha um discurso também agressivo demais, apesar da gente saber que a esquerda também, quando quer, faz um discurso muito agressivo. Eu entendo a agressividade dele, que é a forma dele cativar uma parcela aí também relevante, mas também afasta muita gente, isso eu já falei aqui bastante. Então, e um discurso de muito embate com os outros poderes, o que é importante, tá? Porque também teve uma nova visão aí dos outros poderes que o pessoal não estava vendo, e foi importante para a população voltar os olhos para esse problema, mas acho que talvez tenha se excedido. Então, acho que principalmente aí foram os erros, a questão do orçamento secreto também, que foi o maior valor dado para deputados aí, para comprar parlamentares. A gente sabe disso, e isso é um grande problema, Lívia, porque cada presidente que entrar não vai poder dar menos, né? Porque vai ficar, então acaba gerando um vício preocupante. Esse eu acho que foi um dos principais erros de Bolsonaro, mas ele pelo menos despertou uma parcela da população que estava silenciosa, que é uma direita, pode ser até a centro-direita e mais para a direita também, e foi muito importante o papel dele, Lívia, para despertar essa visão de que, poxa, não podemos deixar um partido só hegemônico. Isso para nenhum dos lados, Lívia, nunca é bom. A alternância de poder é necessária, né? Mas existe essa população que é de centro-direita e de direita, e temos que ser ouvidos de alguma forma, né? Então, acho que foi muito importante o governo dele por conta principalmente disso. Agora temos aí o Lula eleito e a pergunta, né, que todos falam, né? Aí já começam as especulações, nomes ainda são apenas especulações, né, principalmente da economia. Ontem a gente teve esse papo com os meninos da XP, fica essa incógnita, quem vem, quem não vem, quanta voz terá o Alckmin, quão importante será essa direita que infiltrou aí, nem sei se pode chamar de direita ainda, né, nessa campanha do Lula. Aí a gente sabe que muitos que se
tucanos, né, declararam votos aí ao PT, algo que não esperava, posicionamento também que desagradou muita gente, até quando o Rodrigo dá o apoio ao Tarcísio e ao Bolsonaro, muita gente, né, fez aí achou um absurdo, mas enfim, a gente teve esse racha no PSDB principalmente. E temos a eleição do Eduardo Leite lá no Sul, com uma surpresa, né, vindo na contramão disso tudo. O quão importante vai ser, Carol, esse Alckmin nesse diálogo para tentar apaziguar, de repente, aí com o Zema e com todos que se declararam aí a favor do presidente Bolsonaro? Foi ótimo você ter tocado no assunto do Eduardo Leite, que foi uma boa surpresa, no meu entender, tá, Lívia? Apesar de o outro candidato ser bolsonarista, de direita, eu acho que o Eduardo Leite faz um bom governo e ele representa algo muito interessante, tá? Algo mais apaziguado, aí uma política um pouco mais madura. Então eu fiquei feliz. Aqui em São Paulo também fiquei muito feliz que o Tarcísio entrou. Ele é uma pessoa extremamente competente, vamos ver ele atuando no executivo, mas eu acredito que ele também vai ter uma interlocução boa com o governo federal, Lívia, porque ele trabalhava, né, já trabalhou com a Dilma, né, então ele, é claro que assumiu uma postura bem bolsonarista, mas eu acho que ele vai ter habilidade para aproximar. E também é São Paulo, né, não tem alternativa. Eu acredito que em Minas Gerais, apesar do Lula ter feito aquela declaração terrível para os mineiros, que, enfim, o Zema ameaçando basicamente Zema e os mineiros, eu acho muito difícil ele onerar o estado de Minas, porque é um estado muito importante eleitoralmente falando, né? Uhum. Então, acredito que vai precisar de uma ponte aí de contato e vai ser criada, com certeza. O Zema já publicou isso, né? Que Sim. respeita e vamos seguir em frente e tal. Mas eu acredito que Geraldo Alckmin vai ser, sim, muito importante, Lívia. Em conversa que eu tive com ele, inclusive, ele falou que ele seria essa figura de ponte. Ele foi colocado lá desde o início para isso. O papel dele foi muito fazer a interlocução com o empresariado durante a campanha, né? Então, ele já mostrou qual que era o seu papel ali. Eu espero que esse papel se mantenha. A gente sabe que do Lula a gente não sabe se ele vai conseguir abrir um pouco mão, né? Mas eu acredito que sim. O Alckmin vai fazer esse meio caminho aí. Outra figura importante é a Simone Tebet, né, que subiu no palanque. Ela não só apoiou o Lula, né, mas ela subiu no palanque. Ela deve estar num alívio agora que eu vou te contar. Né? E ela, eu acredito, estão falando bastante, né, que ela pode assumir algum ministério ou algum cenário importante aí ao lado do presidente Lula. E no meu entender, Lívia, eu acho que a negociação dela foi muito além de cargo de ministério. Eu acredito que a gente comentou isso no outro programa, Lívia. A esquerda não tem sucessor. E eu acho que o Lula não é muito a favor do Boulos, eu entendo, porque o Boulos é um pouco mais extremo, né? E eu acredito que o Lula é esperto o suficiente para saber que isso não funciona, né? Não funciona eleitoralmente e não funciona no dia a dia da gestão pública. Sim. Então, eu acredito que tem algum aceno aí de colocar a Simone como uma sucessora, apesar dela ter se pintado como uma liberal e tal, pode ser que seja, pode ser que não, mas pode ser que tenha sido realmente um acordo mais importante aí para ela tomar essa decisão tão difícil, né? Agora, o que preocupa de cargos, né? Haddad, muito provavelmente, como eu já tinha falado aqui, vai assumir alguma posição. Eu espero que não seja na pasta econômica, que é o que estão falando, mas eu espero que não. Já ouvi também. E é uma preocupação, né? Porque o perfil dele é completamente outro, zero liberal. A gente já entrevistou ele aqui, a gente sabe como é que é, então é algo a se preocupar. O mercado muito provavelmente não vai responder bem. E outra pessoa extremamente importante é o Boulos, que foi o segundo deputado federal mais votado do país. E voltando a dizer, ele é extremo, mas ele é de uma esquerda que está com Lula. E provavelmente também deve assumir algum papel aí importante, vamos ver aonde. Mas eu acredito que agora, próximos passos que o Lula já está fazendo, montar uma bancada importante na Câmara, porque os aliados dele hoje só tem 140 deputados, né? Então ele precisa fazer uma aliança maior e acho que vai conseguir sim, pela habilidade que ele tem.
e porque é muito mais natural os partidos irem para quem está do governo, né? Mas ele vai ter também muitos desafios, porque como a gente pintou bastante aqui, é uma Câmara mais de centro-direita e direita, né? Sim. Então vai ser uma questão de habilidade política, acho que vai rolar muita emenda, e agora é emenda de relator, né? Não é mais orçamento secreto. Vai rolar muito, infelizmente, mas vamos ver, Lívia, eu acho que tem um cenário democrático, a gente precisa bola para frente, ficar bem de olhos abertos e ajudar a torcer para que o país dê certo. Isso que eu peço a todos os brasileiros. Vamos torcer. Os caminhoneiros aí, nossos amigos que estão nos ouvindo, eu entendo a revolta, eu entendo o medo, mas vamos sair das estradas, vamos liberar para o brasileiro conseguir trabalhar, seguir sua vida e ficar em cima, ficar muito em cima, que isso a gente sabe fazer bem agora, né, Lívia? É o que a gente espera, né? Pelo menos de mudança de comportamento. Disseram que depois da pandemia as pessoas iam ficar melhores. Não aconteceu o fato, né? Será que depois da Copa melhora? Depois da Copa. Não sei nem se a galera vai. Se essa galera vai ter clima pra torcer na Copa, porque tá bem dividida a nação. É capaz o povo até torcer pra Argentina e não torcer pro Brasil. Mas vamos que vamos, né? Só registrando aqui a participação do público, depois eu quero que a Carol fale, comente também, Carol, até que ponto é benéfico ou não esse silêncio do Bolsonaro. Mas antes de você responder, dando bom dia aqui para a Naira que está chegando, Márcia Freire, bom dia, família Jovem Pan, Márcio Camaria, bom dia a todos. O Lula está com sangue nos olhos, como disse Ciro Gomes. Em seu discurso na Paulista, ele demonstrou isso. Aqui em São Paulo, temos um pouco de paz. Um país que tem Lula e Boulos, o que esperar? Prevejo tempos difíceis. Ou não também, eu não sei, eu quero acreditar que, principalmente, o governo Bolsonaro mostrou isso, que o presidente, até o Aldo Rebelo, deixou isso muito claro aqui, né? Eu falo que eu vou levar essa frase do Aldo pra vida. Daqui a pouco o presidente aqui no Brasil vai servir pra pôr nome em rua, né? Porque ele não serve pra nada. Pelo menos foi o que a gente viu, e ele trouxe isso muito bem, o Aldo, né? Nem é favorável ao Bolsonaro, como ele deixou muito claro aqui, ele era do Ciro, e ele falou isso e eu não esqueci disso, isso daí fica martelando na minha cabeça. Nunca foi tão real uma frase igual essa. E o pessoal do YouTube, bom dia, Lívia, toda a equipe Jovem Pan, o Vitor de Paula, Álvaro também dando bom dia aqui, João Sacomani, bom dia, Ronald Santos também com a gente. Então, Carol, tem esse ponto aqui do camarim e também quero que você fale sobre esse silêncio presidencial. Esse silêncio não é o jeito que eu entendo ideal de se fazer política, porque o Bolsonaro já tinha comentado que não passaria faixa pro Lula, né? Eu não acho interessante, provavelmente tem uma estratégia aí por trás, eu nunca duvido da capacidade das pessoas de planejar, mas eu não acho interessante porque até o presidente da Rússia já falou com Lula, já falou que tá ok, então acho que falta assim o presidente falar, eu acho que ele tá deixando o circo pegar fogo um pouquinho aí, com a turma nas ruas, mas é importante principalmente ele agradecer, né, o tanto de voto que ele teve, que foi demais, e vida que segue, próxima eleição tá aí, ele se prepare para a próxima, o jogo democrático é isso aí. Falando agora do poder do presidente, que o nosso querido Aldo falou, ele vai depender da habilidade política do presidente. E eu acredito que o estilo de gestão do Bolsonaro, no início ele tentou bater de frente mesmo, sem fazer negociação, é isso que a gente entende, por isso que ele não conseguiu muita coisa ali no início. Quando ele acenou para o Centrão e começou a dar aquele enxurrada de dinheiro, de emenda, aí ele conseguiu já governar de uma forma um pouco mais livre, digamos assim, mas mesmo assim com muitos freios ali do Congresso e do Supremo também, que a gente sabe que muitas vezes é até desmedido, né, Lívia? Então vai depender da habilidade política. O Lula tem ele tem tanta habilidade política que eu tô para te falar que o discurso de posse dele foi um dos melhores discursos que a gente vai encontrar na história do Brasil. Eu sou sempre muito pragmática, Lívia, nas minhas avaliações. Infelizmente, o Lula é extremamente capaz. Ou, melhor, refazendo minha frase, infelizmente, ele usa essa capacidade para um viés que a gente sabe que não é o ideal para o nosso Brasil.
mas a gente espera que ele faça um governo muito parecido com o primeiro governo dele. A gente acredita que seja a última gestão de Lula, né, até por conta da idade também, que deve ser uma canseira danada ainda, mais para alguém da idade dele. Então a gente espera que ele use isso para fazer um Brasil mais correto e não tenha irresponsabilidade fiscal, que é uma preocupação extremamente grande, não jorre dinheiro no bolso do brasileiro que depois vai se tornar numa inflação insustentável, numa situação insustentável, né, que a gente sabe como é que funciona. E que ele use isso para unir o nosso país, proteger também, aí agora eu puxando um pouco de sardinha para o meu lado, os agricultores. Eu acho que a agropecuária não deve sofrer tanto. Eu ia te perguntar isso, como que você traz daí do mundo agro, essa visão aí que muito se fala, né, de desmatamento, enfim, essa pessoal de esquerda meio que acusa mais o agro do que defende, né? Como que foi essa repercussão no meio do agronegócio? Olha, o Lula sempre teve boa conversa com o setor agropecuário, viu? Ele sempre teve boa conversa com todo mundo, só que a forma como ele desenrola essa conversa é que a gente sabe como é, a gente não gosta, né? Eu acredito que o setor é bem independente, é um dos setores mais independentes, mais consolidados, com muito profissional capacitado, muita rede comercial, setor privado livre, mercado assim, pujante, é por isso que ele é tão forte e por isso que é muito difícil ele ser abatido. Então eu acredito que não vai sofrer muito. Eu acho que o Lula vai ter que achar um tom adequado aí para parar de culpar o agricultor. Ele já está fazendo isso porque ele percebeu que não é bom para o Brasil, né? Não é culpa do agricultor de desmatamento, é culpa de criminosos, a gente fala aqui constantemente. Sim. Então vai do Lula conseguir construir uma comunicação boa com o setor e do setor para fora do país. E realmente ele trabalhar nessa questão de desmatamento, mas trabalhar de verdade, colocar a Polícia Federal, pegar esse pessoal que desmata de forma errada e parar de culpar os agricultores. Então, acho que não vai ser muito prejudicado o setor, eu acredito, espero e torço muito. Tem que se abrir diálogo com ele, porque ele vai ser, né, nosso presidente a partir de 2023 e é fundamental para o agronegócio. Aí, quando a gente fala de seguro rural, crédito, tudo passa muito ainda pelo Estado também. Então, acho que não vai ser tão complicado assim. O Brasil continua andando, o Brasil existiu na era Lula, continuará existindo e persistindo. Então, momento de acalmar e abrir diálogo e todos lutarmos por um Brasil melhor. Imagina se esses 4 anos forem bons, é bem melhor do que se eles forem ruins, né, gente? Então, vamos trabalhar por um Brasil melhor. Gostando ou não do resultado, vamos seguir em frente. É isso aí, Carol. Obrigada pela participação. O Márcio Camarinha está trazendo aqui uma informação de um amigo coronel dele do Exército. Diz que o presidente não passará a faixa, porque nas Forças Armadas, persona não grata, que é expulsa das Forças Armadas ou condenada, não recebe cumprimentos, quanto mais a faixa. Eu já imaginava que ele não passaria a faixa. Acho que ele vai deixar isso para o Mourão, ou nem pro Mourão, enfim. Ou o Alckmin vai receber a faixa, passar a faixa. Enfim, eu não sei, eu não visualizo essa cena, nunca visualizarei, independente de ser o Lula, podia ser o Ávila, enfim. Eu não vejo o Bolsonaro entregando a faixa, assim, de muito bom grado, enfim, né? A não ser que tivesse sido eleito nos próximos 8 anos, de repente, pudesse acontecer. Mas eu nunca imaginei essa cena. E eu acho Jefferson, ruim, Lívia, porque se a gente, até indo de encontro com o discurso do Lula, eu espero que ele siga o discurso dele de união, e eu acho que a palavra do presidente, acima de tudo, a figura, repercute muito na população. Isso eu acho muito, demais. Que a palavra, por isso que eu não gosto da agressividade extrema nem do lado nem do outro, nunca. Então eu espero que ele passe a faixa, que seja uma transição pacífica e que ele lute como oposição para a próxima eleição, vir forte, ou ele, ou o Zema, enfim. Vamos ver quais serão as cenas do próximo capítulo. O pessoal tá questionando aqui, o Jefferson manda aqui. Bom dia, gente crepuscular. Parou por quê? Porque parou. O presidente, no caso, cadê ele? E o Diego Bittencourt tá na linha já. Aceita que dói menos, Bolsonaro, né? O pessoal tá nessa. Ou aceita que dói menos, já fala logo de uma vez o que tem para falar. O silêncio é ensurdecedor, no meu modo de ver. Pelo amor de Deus, tá me dando agonia já de não saber
Eu tô achando... Será que teve algum piripaque, gente, esse Bolsonaro, que não me aparece? Eu tô ficando extremamente preocupada. Será que o presidente ainda vive o presidente? O que come? Onde está o presidente? Porque não quer receber nem os apoiadores, que dirá nós, né? Exatamente. Vida que segue, gente. Vamos lutar por um Brasil melhor e torcer para que dê certo. Vamos torcer para que dê certo. É isso aí, Carol. Um beijo grande e até terça-feira que vem com mais novidades aí. Um beijo a todos. Fiquem com Deus e até terça que vem. Até 8h27. Vamos para o intervalo rapidinho. Na volta a gente tem mais notícias da PAN. Estamos apresentando Notícias da PAN, com Lívia Campos. Notícias da PAN é um oferecimento de Sequoia Urbanismo.